E você acha que com 1.600 um casal vive bem? Tá gravando? Tá, pessoal, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Olá, gente, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema do vídeo de hoje é quantos nós gastamos morando aqui em Portugal. Nós vamos mostrar o custo em casal e o custo de uma pessoa solteira morando aqui em Portugal. Lembrando que da pessoa solteira nós não vivenciamos, mas nós temos uma noção pelas coisas que nós já pesquisamos e também por amigos nossos em comum que vivem aqui sozinhos. Nós vamos falar mais basicamente na região de Aveiro, que é onde a gente estamos vivendo. Então depende muito de região para região. Tem região que é muito mais barato. Sim. E tem região que é um pouquinho mais caro, como é o caso de Aveiro, levando em consideração as outras cidades que a gente morou, que era mais em conta. Então vamos começar primeiramente pelo valor do arrendamento. Conforme nós falamos no vídeo anterior, nós pagamos 525 no valor mensal. Eu tô com os nossos gastos. Os gastos mensais realmente da casa é o que nós mais gastamos, que é 525 euros. É o valor mais alto. Os 525 euros não tem nada incluso, não tem água, nem luz, nem internet, nada. Não. Nós não gastamos com gás, porque aqui tem a questão de muitas casas ter o cooktop, então isso inclui no valor da energia. E tem gente que aluga, renda e acaba pagando gás por fora, ou o gás é incluído no valor do arrendamento. Sim. Mas no nosso caso é na eletricidade que vem esse valor. Então, já falando em eletricidade, nós gastamos esse mês, não foi o mês cheio, porque nós não entramos no mês... Eu acho que eles contaram um mês. Um mês inteiro? Sim, porque a gente entrou dia 17 e agora é dia... Verdade, contaram um mês, verdade. Sim. Nós gastamos de luz 39 euros. Sim. Isso tá numa média boa. Das outras casas que a gente utilizou, até que a gente não gastou muito. Mas eu acho que tem um porém. A gente tem a janela muito grande. E como agora entrou o horário de verão, a gente quase não acende a luz até umas 8 horas da noite. Exato. Então nós economizamos bastante, então o valor é esse. Basicamente, não muda muito porque na outra casa que a gente morava não tinha janela grande, nós vivia com a luz ligada e não fugia muito desse valor. Então, era mais ou o menos custo mais ou menos por um casal, dependendo, é isso. Nós estamos falando do nosso custo porque é o que nós gastamos e não foge da última. Pode ser que pessoas utilizam... Muito mais, gastam muito mais. Muito mais tempo no banho, enfim, televisão. Isso varia, mas isso é uma base do que a gente gasta e outras pessoas podem gastar o mesmo. E não tá muito... Não tá muito alto. Agora vamos para a água. A água nós gastamos esse mês também um valor de 34 euros. Muito alto. Muito alto, né? Sim. Mas a água, ela sempre vem mais barata do que a luz, né? Na outra casa, pra vocês terem uma noção, a gente pagava entre 14 e 15 euros na água. Era mais em conta do que a luz. Mas o que acontece? Fiquei sabendo, não sabia. Nós moramos em um prédio onde ele não é para habitação. Ele é empresarial, né? Exato. É para fins empresariais. Era pra ser um escritório. Sim. Só que aí o dono, o senhorinho, fez um T0, fez uma casa aqui. Então pode ser que isso influencia, né? Sim. Influencia porque a vizinha contou. Porque quando a gente foi registrar a água, a mulher falou assim, vocês não vão apitar nele, vai ser um escritório. Aí eu falei que sim, porque eu tava com medo dela falar, então a gente não pode ligar, sendo que lá no próprio contrato fala que não é pra fim habitacional. E aí acabou que eu descobri que quando é empresarial você paga mais caro. Então veio o dobro do que a gente pagava. Por mais que fosse escritório, eles teriam que ligar a água também, né? Porque escritório precisa de água. Mas nós achamos que deve ser alguma despesa, não sabemos ainda, mas deve ter alguma despesa a mais se fosse para arrendamento normal. Próximo valor, a gente vai falar em relação a compras. Isso também varia muito de pessoa para pessoa. Muito mesmo. Eu e o Fábio, a gente gastava muito menos antes e agora a gente tá gastando bem mais. Exato. Lembrando, quando a gente chegou, nós moramos na Covilhã, que era o interior de Portugal. Lá a cidade é mais barata para se viver e então é totalmente diferente. Sim. Mas quando nós chegamos, nós precisamos de segurar, né, a mão e a boca também. Nós gastávamos o quê? 100 euros, mais ou menos. Sim, mas a gente não comprava, nada de besteira. Não comprava Era nada uns de 100 euros, 120 no máximo. Era um chocolatinho por mês. A gente tava comendo muita fruta. Muita fruta. Era bom, tá vendo? Pra nada era bom. Mas é porque a melancia tava barata. E a tangerina. Então, a gente não gastava com muita carne também, o que a gente também não gasta muito hoje, só pra vocês terem uma noção. Aqui a carne vermelha, ela tem um valor muito alto. A gente come muita carne de porco e de frango porque é mais barato. Aqui a carne de vaca é muito mais caro do que... Igual no Brasil, mas ainda assim é surreal. Exato. Só que aí nós sempre opta pegar a carne mais barata. Também não enjoamos ainda. Sempre com frango nós conseguimos fazer várias coisas com frango.
Peixe também nós pegamos. Peixe também não é tão barato, mas às vezes Mas não quer dizer que a gente não pega carne vermelha. Não quer dizer isso. A questão é que nós gastamos hoje 250 euros de compra. Sim. Isso comendo o que a gente quer. Óbvio, nós estamos falando da carne vermelha. Quando a gente quer, nós vamos lá e compra. Não é só de carne vermelha, porque é mais caro. E quando nós estávamos na Covilhã, nós gastava 100 euros e era comprando, tipo, básico. Era o arroz, feijão mesmo e é isso. Aqui não. Hoje nós gastamos 150. Não que a carne interferiu nesse valor, mas hoje nós comemos, tipo, compramos sorvete todo mês, compramos Summersby, que é uma bebida aqui de Portugal, Nutella, várias besteirinhas, tipo, a gente sempre, a refeição tem que ter algum suco, e aqui tem uns sucos que ele é tipo refrigerante, só que sem gás. Então a gente compra, tipo, bastante pra gente tomar, todinhos, a gente compra, tipo... Tem tempero de tudo ali, então assim, nós não economiza. Então esse é o nosso valor. Já conversei com pessoas que gastam 300 e poucos euros de mercado. Sim. Então isso varia bastante. Isso nós estamos para 2 também. Se tiver filhos, aí é mais e por aí vai. E acredito que com certeza a probabilidade de aumentar um pouco. Porque a gente ainda, por exemplo, teria que comprar mais Danones para levar pro trabalho. A gente compra bastante todinho, tipo uns 12, mas tem que ser mais ainda, tem que ser caixa. Deixem nos comentários quanto que vocês gastam mais ou menos de compra pra gente saber, porque eu não sei se a gente tá gastando muito ou se tá pouco, porque às vezes a gente, quem tá assistindo acha que é pouco. Vai gastar a mesma coisa, mas só pra ter uma noção, né? Caramba, será que... Porque, pô, de 100 euros pra 250... Tudo bem que os custos aumentaram, gente. Já faz um ano. O Milka, por exemplo, que nós comprávamos no mercado, nós gostávamos muito de comprar. Nós compramos ainda, mas. A nossa gente compra bem menos. Era 1,70 quando a gente chegou, acho. 1,74 no máximo. Ou menos, às vezes achava por 1,50, não? Eu achava por 1,50. E agora tá 2 euros. 2 pouquinho. E tinha um que era da marca branca do mercado que nós pagava 60 cêntimos. Ah, é verdade. Hoje ele tá 1 e pouco, tipo 1,20. Tá quase 2. Tá... Fala, meu... Ai, não lembro, era um absurdo de caro. Assim, por mais que não é assim, pra quem assiste aí do Brasil, não é um valor alto ainda, mas quando você tá aqui, tipo, você pagava 60 cêntimos no negócio, pagar 1,20, você fala, pô, já, tipo, mais que dobrou. E ainda mais que era a marca branca, o chocolate nem é um dos melhores. Não, era bom, era gostoso. Sim, dava pra fazer uma caldinha de chocolate. Gasolina. Nós gastamos 50 euros de gasolina por mês. A maioria desse gasto de gasolina é da nossa casa pro trabalho, que é 5 minutos daqui. Então, esse é o valor suficiente pra ir pra casa e do trabalho e, tipo, ir no mercado, às vezes, tipo, uma vez ou outra. Mas, pra vocês terem uma noção, esse mês a gente gastou uns 70. Mas por quê? Nós fomos pra praia umas 3 vezes esse mês. Nós frequentamos, a gente tá visitando algumas igrejas, então a gente foi pra uma igreja numa ponta, outra na outra. O custo da gasolina não deveria ser um custo fixo, porque varia bastante, né? Sim, mas vamos dizer assim, pra ir pro trabalho e voltar todo dia e ir no mercado... 50 euros. Eu acho que ainda até sobra um pouquinho, 50 euros pra ir pra casa e voltar. Isso depende também do carro. Nosso carro é muito econômico. Muito econômico. Então, isso daqui é o nosso custo de gasolina, que é isso que nós gastamos. Internet. Nós temos um plano... 500 gigas. 500 gigas, cara. Nós não precisamos... Isso é pro celular, né? Só que nós utilizamos pra nossa casa também, porque 500 gigas é muita coisa, cada um tem. Então, nós coloca na televisão, assiste, faz de tudo pra internet como se tivesse no Wi-Fi dentro de casa. E nós pagamos 30 euros, 15 de cada. Sim, o que acontece na casa anterior tinha internet inclusa. Na anterior, não tinha internet inclusa. Anterior. A gente pagava 60. Era 59, quase 60, 58 é uma coisa. Era 2 telemóveis inclusos, com pouquíssima internet. Tinha 10 gigas. Mais televisão, mais internet de casa. Era mais ou menos isso, que aí vocês já têm uma noção de quanto que é. Da Mel, 59. Aí o que acontece? A gente se mudou, cancelou a Mel, ficamos só com o Mote, porque na outra casa tinha internet. E o Mote, ele é para pessoas de até 25 anos. E aí você tem esses descontos. A gente, na verdade, esse plano não é 500 gigas, ele é de 50 gigas, só que a gente ganhou um bônus e tá com 500 gigas. Então a gente paga 15 euros cada um, no total 30 euros. Com 500 gigas, onde a gente consegue liberar a internet para o videogame e para a televisão. O custo que agora a gente tem que é variável, isso varia também bastante, é a questão da lavagem de roupa, que nós lavamos mais ou menos umas 3 vezes por mês, dá 13,50, porque aqui não tem máquina de lavar. Sim. Então isso também depende. Nós levamos aqui na lavanderia que tem aqui na cidade e lá nós colocamos para lavar, dá 13,50. Então é incluso já o amaciante e o sabão em pó.
E aí você paga R$13,50. Ah, tá. E a gente também paga pra secar às vezes. Que é em torno de 2 euros, 1 euro. €1 por 10 minutos. Mas não incluímos nesse valor, porque tá secando super bem, então não pagamos. Mas só pra vocês saberem, pra secar em volta de 1 euro, 2 euros. E nós gastamos também para lavar carro e aspirar. Isso nós gastamos mais ou menos 3 euros, 2 euros para lavar e 1 euro para aspirar. 1 euro eu acho que é o suficiente, uns 4 a 6 minutos, então dependendo do lugar. E a gente só faz isso uma vez por mês porque o nosso carro praticamente não suja. Então, o nosso total de gastos é de... 945 euros por mês. Isso. Com todas essas contas inclusas que a gente fez. Despesas fixas. Exato. Fora as maluquices que a gente gasta por fora. Nós colocamos algumas variáveis também, que é da lavagem de carro e de roupa, mas isso daqui varia também. Mas a média é essa, né? Porque os gastos, a maioria, são fixos. Isso nós fizemos com o valor que nós estamos ganhando hoje aqui em Aveiro. Isso. Esse valor, ele vai mudar porque é um contrato que a gente tem e nós ganhamos 1.600, os dois. E você acha que com 1.600 um casal vive bem? Não, eu acho que em 1.600 um casal não vive bem. Assim, dá pra viver, sobra um pouco de dinheiro, aqui nas nossas contas sobra 655 euros. Só que, como eu e a Ellen, e eu acho que outros casais também gostam de fazer outras coisas por fora. Então, você gosta de ter seu lazer, você gosta de passear mais. Isso depende também de como você leva o seu estilo de vida. Sim. Mas a maioria dos casais que a gente conversa, e nós sabemos que sempre eles querem passear ou, sei lá, fazer alguma coisa diferente. 655 euros, você colocando com outros gastos por fora, não sobra quase nada, tirando esse dos 655 euros. Então, vai sobrar o quê? 200 euros, não sei, que seja. É porque, assim, pra gente é pouco, porque a gente gosta de guardar. Então, se a gente gosta de guardar, e você para pra pensar, eu tenho 655 euros livre, mas aí eu vou passear, você vai gastar 100 euros pra você ir ali comer de gasolina e aproveitar, e mais 100 euros de outro. Você vai guardar ali por volta de uns 300 euros. E o que isso não é o que a gente gostaria. Não é muita coisa pra guardar durante o mês. O que eu acho que a Ellen também acha, que nós conversamos, que 2.000 euros pra mais, óbvio, é um valor suficiente pra uma pessoa viver aqui em Portugal, o casal. Então, eu acho que acima de 2.000 euros você vive muito bem aqui. Sim. Por quê? Com 2.000 euros, nós fazendo 2.000, só 2.000, a pessoa recebendo, sobra para ela, com esses gastos que a gente tem de casal, 1.055 euros. 1.055 euros é muito dinheiro que sobra pro casal. Sim. Aí dá pra você guardar uns 500, por exemplo. É que já muito ajuda. dinheiro, mas, poxa. Dá pra guardar uns 600 e o resto você fica livre só pra você passear. Exato. A questão é que, assim, foi escolhas nossas também. Eu nunca ganhei um salário mínimo aqui em Portugal, mas a gente se virava super bem em Castelo Branco. Né? Ela tá falando que não ganhava salário mínimo, não ganhava mesmo, era abaixo do salário mínimo. Por exemplo, eu também não ganhei o salário mínimo, eu sempre ganhava um pouco a mais do salário mínimo. O Fábio sempre ganhava mais que o salário mínimo e eu nunca ganhei o salário mínimo, porque eu sempre trabalhei part-time, eu nunca trabalhei full-time. Então, nesse trabalho aqui, agora, a gente continua trabalhando part-time. Pra vocês terem uma noção, a gente trabalha terça, quarta e quinta o dia todo e a gente folga. Na verdade, terça, quarta, quinta e sexta ou quarta, quinta e sexta. Né? Sim, nós não trabalhamos a semana inteira, por isso que o nosso contrato é diferente, por enquanto, e nós ganhamos esse valor. Então é por isso que a gente... Pessoas do meu trabalho, que são pessoas full que trabalham time, semana inteira, normal, segunda a sexta. Tira por volta o casal, tô falando casal, por volta de 2.300, 2.200. Então é tipo uns 1.150 pra cada, por aí. Sim. Então é um valor consideravelmente bom pro casal. Sim, e fora o cartão refeição. O cartão refeição é por volta de uns 150 euros. Jogando, assim, o valor baixo que a galera paga, porque eu já ganhei 10 euros por dia e saiu 200 euros o refeição. Sim. E aí a gente tem só pra ajudar aqui quem for solteiro, pra ter uma noção. Antes de nós virmos pra Aveiro, nós estávamos cogitando morar em quarto por ser mais barato. Sim. Então, pra vocês terem uma noção, um quarto pra um casal, com tudo inclusa, água e luz, e o quarto, você paga por volta de 450. Sim, então, isso para um casal que a gente tá vendo. Isso. E para uma pessoa solteira, vai pagar por volta de 350. Às vezes você acha até quarto por 200 e alguma coisa. Uma pesquisa que eu fiz aqui, sabe? Agora na parte do solteiro. Isso, que nem eu falei, nós estamos fazendo em relação à cidade que a gente tá vivendo, em Aveiro. A média é entre 320 a 350 euros por mês. Tem uma outra região, que é Glória e Veracruz, aqui em Aveiro também. Quartos entre 325 e 400 euros. Porque é uma zona mais central, então acaba sendo um pouquinho mais cara. Sim. Zona mais central, onde tem o shopping, fora essas coisas, tem coisas mais próximas. Tem outra zona que é Santa Joana.
o quarto é a partir de 230 euros. Aqui tá falando ideias para estudante com opções mais econômicas. Então, é um lugar que é mais econômico para você se viver. Provavelmente desses 230 euros também as despesas são incluídas. Sim. Então, essa é a média para um solteiro aqui, de quartos, nessa região. Que nem nós falamos, na região que a gente morava, que é em Castelo Branco e Covilhã, era a região muito mais barata. Pode ser que você ache... Não chegava a 300 euros, eu acho. Não. Pode ser que chegasse no 100. A maioria dos quartos era 200 e pouco euros. 250, 200 e... Mas, por exemplo, nós gastávamos por um T0, para nós dois, 370 euros. E gastava entre nós dois, é um valor de um quarto aqui, por exemplo. Basicamente. E aí as compras vai variar também. Eu joguei mais ou menos 150, o Fábio achou caro. Pra uma pessoa, achou que é bastante coisa. Mas assim, tem gente que come super bem e quer comprar do bom e do melhor, a melhor carne, uns 150. Então, eu acho caro. Eu olhando uma pessoa que vem pra morar agora e, é sozinha, 150 realmente é pra você comer muito bem. Eu acho que é muito, muito bem mesmo. Porque eu e a Ellen, por mais que teve os custos que aumentou, mas nós, quando chegou aqui, gastava 100 euros, pô. Nós dois, era duas bocas. Eu acho que uma pessoa, uma só, eu acho que 100 euros... Não sei, que nem nós falamos, nós nunca morou sozinho aqui. Sim. Então não tem como nós ter essa noção. Mas olhando pelos gastos de nós dois, que é 250 euros, pode ser que uns 125 para uma pessoa, talvez é o suficiente para comer bem mesmo. Se vocês quiserem, nós podemos fazer custos de quanto que é carro ou trotinete, formas de locomoção, certo? Porque aqui em Portugal, o que nós observamos é que as pessoas não pegam muito ônibus. Óbvio, pode ser estudante, essas coisas. Acho mais em Lisboa e Porto, aí com pode certeza. Ser, que pega muito ônibus. Aqui, a maioria do meio de locomoção ou é seu veículo próprio, ou é trotinete, ou é bicicleta elétrica. A maioria da locomoção é isso. Tanto que se você vai vir, ou se você tá aqui, enfim, não sei. A maioria das empresas pergunta se você tem veículo próprio. Tanto que quando a gente chegou, a gente rapidamente teve que comprar carro. Por conta de um trabalho que precisava de carro. Sim. Uma pessoa solteira, às vezes, acaba gastando mais um pouco com lazer. Não vou dizer que, mais que casal, mas às vezes ele tá sozinho, aí você vai pra uma festa, você quer ir pra um barzinho pra conhecer pessoas. Também depende, mas eu acho que faz sentido. E eu acho que o valor pra uma pessoa é a metade do valor de dois, assim, pra viver bem. Então, eu acho que no mínimo 1.000 euros, porque você com a despesa de quarto, que é 200 e... 1.000 pra mais, exato, sempre. Então, acho que para viver bem uma pessoa sozinha é 1.000 euros. Isso se você achar o quarto, de 200 barato, e pouco a 300 euros. Se você pegar um quarto de 400 e pouco, que é o valor que é em Porto Lisboa, esquece, é muito apertado. Aí você vai trabalhar para ficar pagando as suas despesas. É complicado, não consegue guardar nada. Porque eu acho que o intuito da maioria das pessoas que muda do Brasil ou de qualquer outro país é conseguir juntar dinheiro, né? Porque você vai para um país que e outra questão também é quando você trabalha, por exemplo, numa restauração. Você não ganha o auxílio comida, o VR, você só ganha sua comida, porque você almoça lá. Então você acaba não ganhando nada em relação à comida. Aí já te prejudica também a comida da sua casa. Por mais que você não gaste com o almoço, mas você gasta na janta. Você gasta na janta e às vezes você quer comer alguma coisa ou outra sem tirar do seu salário, que é o mínimo. Tem os prós e contras. Tem gente que prefere comer fora no restaurante e economizar em casa. No trabalho, enfim. mas... Isso vai de pessoa para pessoa. Eu acho mais fácil sempre receber o dinheiro na conta, que aí você consegue ter uma noção maior. Então, fala vocês o que vocês acham aí dos valores, se vocês acharam... Porque assim, muitas pessoas falam que o custo de vida aumentou muito, então me falam vocês se vocês acham Coloca que compensa. Coloca aí no comentário o custo de vida de vocês, para nós ter uma base do nosso custo de vida de contar. Para ver se realmente 2.000 euros pra gente é para viver um casal bem. Óbvio, sempre queremos mais, né? Mas é isso. Tchau, até o próximo vídeo.